Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. A cruz não é um tema do Evangelho, é o eixo, é o ponto de ruptura. Ou ela governa tudo, ou o Evangelho já foi perdido. Há um engano comum nos nossos dias, e ele parece piedoso, parece equilibrado, parece sensato. O engano é esse: a cruz é importante, mas não é tudo. Então a cruz vira um item, uma parte do discurso, um símbolo ao fundo, uma menção rápida no final. Fala-se de muitas coisas: família, cultura, propósito, autoimagem, ansiedade, chamado, relacionamentos, cura emocional, vida prática. E então, como quem não quer esquecer, coloca-se a cruz como rodapé. E claro, Jesus morreu por nós. Isso é exatamente o que Paulo destrói. Ele não diz, eu preguei Cristo como um assunto. Ele diz, decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Não é uma frase para limitar o púlpito. É uma frase para governar a realidade. A cruz não é um tema dentro do Evangelho. A cruz é o Evangelho em forma de centro. É o filtro, é a lente, é a forma. Sem a cruz no centro, tudo pode soar cristão e ainda ser vazio. Você pode falar de amor sem falar do amor que sangra. Pode falar de mudança sem falar da morte do velho homem. Pode falar de santidade sem falar do cordeiro que justifica. E quando isso acontece, surge um cristianismo sem sangue, sem escândalo, sem cruz como sentença, sem cruz como substituição e, portanto, sem poder. Porque o poder do Evangelho não é um empurrão moral, não é só um melhore, não é uma terapia do ego. O poder do Evangelho é este: um inocente morreu no lugar do culpado, e o culpado foi recebido como justo. Quando a cruz vira parte, o homem vira centro. E quando o homem vira centro, a religião vira projeto. Projeto de se corrigir, projeto de se provar, projeto de se apresentar. Mas a cruz não vem para ajudar o projeto. A cruz vem para matar o projeto. Ela declara, não há glória para você aqui. Não há mérito, não há negociação, não há coautoria. Cristo e este crucificado, isso não estreita, isso salva, porque se a cruz não for o centro, ela será apenas cenário. E cenário não salva ninguém. E se a cruz não é o centro, ela já foi esvaziada. É possível perder o Evangelho sem perder a linguagem do Evangelho. Você pode dizer Jesus, pode dizer graça, pode dizer fé, pode dizer cruz e ainda assim não ter cruz nenhuma. Porque a cruz pode ser mencionada e ao mesmo tempo esvaziada. Isso acontece de um jeito simples, quando a cruz deixa de governar e vira apenas ilustração. Ela vira símbolo de amor, mas não lugar onde a culpa foi carregada. Vira inspiração para viver melhor, mas não substituição diante da ira santa. Vira um exemplo que comove, mas não um ato que salva. Paulo chama isso de outro evangelho. E ele diz com espanto, vocês estão abandonando para seguirem outro evangelho? Gálatas 1:6. E em seguida, ele corta, não que exista outro. Gálatas 1:7. Ou seja, quando a cruz é deslocada, não é variação, é deserção. O que produz esse deslocamento? Às vezes, é ódio aberto, mas quase sempre é mistura. Uma gota de humanismo, uma gota de autonomia, uma gota de o homem ainda consegue, uma gota de o importante é como você vive. E essa gota parece pequena, mas ela muda tudo, porque onde entra uma gota de homem, o sangue deixa de ser suficiente. E onde o sangue deixa de ser suficiente, Cristo deixa de ser Salvador e vira apenas facilitador. A cruz então perde peso e o coração volta a girar em torno do eu.
O eu como medida, o eu como critério, o eu como centro do culto, o eu como juiz do que é tóxico, o eu como dono do sentido. E Paulo diz, isso não é evangelho, isso é perturbação, isso é feitiço, isso é troca de chão, porque o evangelho verdadeiro não começa com o que eu faço, começa com o que Cristo fez. A cruz é a marca, o sinal, o divisor de águas. Onde a cruz não governa, o eu governa. E onde o eu governa, sempre haverá glória na carne. Nem sempre explícita, mas sempre presente. Então o teste é simples. Se você pode tirar a cruz e a mensagem ainda funciona, ela já estava vazia. Uma gota de homem pode apagar o sangue. O teste de ácido não começa no mundo, começa na igreja. E começa em mim. Porque a cruz não é apenas algo que eu ensino, é algo que me julga, me desmonta, me reordena. A pergunta que a cruz faz não é primeiro você acredita, é do que você se gloria. Essa é a prova, porque glória é o lugar do coração. É onde você busca identidade, é onde você procura defesa, é onde você corre quando é ferido. O coração sempre tem uma última frase, o último argumento. Mas eu, quando você é confrontado, o que você diz? Mas eu oro, mas eu faço, mas eu sirvo, mas eu sou fiel, mas eu tenho uma família, mas eu sou melhor do que isso. Revela um altar escondido. E a cruz vem para derrubar esse altar, porque a cruz não é um prêmio para quem já se limpou. A cruz é o funeral da sua justiça própria. Ela diz, você não tem defesa em si, você não tem crédito, você não tem lastro. E isso ofende, porque o orgulho quer negociar, quer atenuantes, quer comparações, quer mérito, mas a cruz não conversa com o orgulho, a cruz o mata. E quando a cruz mata o orgulho, ela abre espaço para a única defesa real, misericórdia comprada, perdão assinado, graça selada no sangue. Por isso a cruz reordena a consciência. Ela muda a forma de ver tudo. Quando você perde algo e a alma afunda, a pergunta é, isso era apenas perda ou era glória? Quando você é criticado e o coração explode, a pergunta é, o que foi ameaçado? Quando você é esquecido e a tristeza vira amargura, a pergunta é, em que você se gloriava? O mundo controla quem ainda vive de glória do mundo. E o mundo manipula quem precisa ser reconhecido. A cruz liberta porque ela dá um centro inabalável. Cristo crucificado. Um fundamento que não muda. Uma justiça que não depende do humor. Uma aceitação que não depende de desempenho. Então sim, o teste de ácido começa em mim. E a cura também. A cruz não pede um cantinho, ela exige o centro. A cruz não pede espaço, ela toma o trono. O problema não é falar pouco da cruz, é viver e pregar como se ela não definisse tudo. Quando a cruz volta ao centro, o evangelho volta a ser evangelho. E o coração para de se defender e começa a descansar. Paulo termina como quem crava uma estaca. A glória do cristão tem um único endereço. Todo o resto é fuga. Todo o resto é carne. Gálatas não é um debate lateral. Não é uma briga de escola teológica. Não é uma diferença de ênfase. É guerra. Guerra pelo coração do evangelho. Guerra pelo lugar da cruz. Guerra pelo centro da glória. Paulo não escreve como quem está corrigindo detalhes. Ele escreve como quem vê um incêndio e sabe que se o fogo pegar, não sobra nada. Por isso, quando chega ao fim, ele não termina com suavidade, ele termina como sentença. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo agora, de próprio punho. A cena é simples. O traço muda, a caligrafia cresce, o texto fica visível e a carta, que já era forte, agora vira martelo.
Ele quer que a igreja veja, ele quer que a igreja sinta, ele quer que a igreja entenda que não está diante de um rodapé, está diante do clímax. O final resume o todo. Gálatas inteiro é defesa da cruz contra falsificações. Falsificação não é negar Jesus com a boca, é manter Jesus no vocabulário e tirar Jesus do centro. É falar de Cristo e mover a confiança para a carne. É dizer graça e voltar a negociar a aceitação. Por isso a carta termina assim, como quem diz: se você não entendeu isso, você não entendeu nada. A carta inteira corre para esse ponto. E quando a carta termina, a vida também é forçada a concluir. Porque ninguém sai de Gálatas neutro. Ou você se curva a cruz, ou você volta para o seu tribunal. E essa é a pergunta que o fim põe. Em que você se gloria? Não é uma pergunta de gosto, é uma pergunta de salvação. Glória é chão, glória é identidade, glória é defesa interna. Glória é aquilo que você usa quando precisa provar que vale. E Paulo está dizendo: se sua glória não for a cruz, você está fora do Evangelho. Então ele escreve grande, porque o problema é grande e o remédio é um só. A carta termina e o coração fica exposto. Você vai se gloriar em quê? No fim, sobra uma pergunta: qual é a tua glória? Paulo abre o jogo. E ele faz isso com precisão cirúrgica. Os que querem causar boa impressão exteriormente estão tentando obrigá-los a se circuncidar para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6,12. Aqui está o diagnóstico. Há uma religião que quer parecer boa. E para parecer boa, ela precisa esconder o sangue. Porque a cruz não é respeitável, a cruz não é elegante, a cruz não é apresentável ao orgulho humano. A cruz humilha, a cruz acusa, a cruz declara que o homem está perdido, mesmo o homem moral, mesmo o homem religioso, mesmo o homem de boa impressão. E isso é ofensivo, isso é escândalo, isso é aquilo que o mundo chama de tóxico. Por isso, a estratégia é antiga: manter uma cruz simbólica, mas remover a cruz escandalosa. Eles não negam Jesus abertamente, eles falam dele, mas suavizam o ponto central. Paulo expõe também a hipocrisia. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Gálatas 6,13. Ou seja, eles usam a lei como vitrine, mas não como vida. Usam a obediência como moeda, mas não como fruto. E o objetivo é glória humana, para se gloriarem no corpo de vocês. Gálatas 6,13. Isso é brutal e é atual, porque o coração religioso sempre quer isso. Um evangelho que preserve reputação. Um evangelho que permita se gabar. Um evangelho que mantenha controle. A cruz verdadeira destrói tudo isso. Ela tira o palco, ela tira o direito de se exaltar. Ela tira o argumento do eu também. Por isso ela é evitada. Quando a prioridade é a aceitação, o preço é a verdade. Quando a prioridade é boa impressão, a cruz precisa ser reduzida. E quando a cruz é reduzida, o evangelho é perdido. Paulo não chama isso de estilo diferente. Ele chama isso de desertar. Ele chama de abandonar. Ele chama de ser fascinado, porque a cruz não é opcional. Ela é o coração. E quem ama o aplauso precisa calar o coração. Quem ama o aplauso precisa calar a cruz. Então Paulo declara, e ele declara como quem fecha a porta. Quanto a mim, jamais me gloriarei, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Isso não é frase para quadro, é sentença para o coração. Jamais. Nada de margem, nada de exceção, nada de segunda glória, porque a cruz não divide o trono. Então ele diz algo ainda mais profundo. O mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que é isso?
não é fuga do mundo como criação, não é desprezo pela vida comum, não é um voto de isolamento, é morte de um sistema. O mundo aqui é o sistema de honra, o sistema de identidade, o sistema de aprovação, o sistema que faz você existir para ser visto, para vencer, para provar, para ser alguém. Esse sistema controla o coração. Ele puxa você pela coleira. Ele controla pelo medo. Ele controla pela comparação. Ele controla pelo elogio. Ele controla pela perda. Você percebe isso quando o mundo toca a sua glória. Você perde algo e desaba. Você é criticado e explode. Você é esquecido e amarga. Você é ameaçado e entra em pânico. Por quê? Porque aquilo te controla. É aquilo em que você se gloria. E Paulo diz, a cruz mata isso. A cruz crucifica o mundo para você. O mundo continua ativo, mas perde o direito de te definir. Você ainda sente dor, mas não é governado por ela. Você ainda chora, mas não se dissolve. Você ainda sofre injustiça, mas não precisa se justificar com carne. Porque sua glória está em outro lugar. Está no lugar onde você morreu e viveu de novo. Está na cruz. Ou o mundo morre para você, ou ele vai mandar em você. Não existe neutralidade. Não existe um pouco de cruz e um pouco de mundo sem escravidão. A cruz é separação real. É liberdade real. É morte real do orgulho. E o sinal dessa morte é simples. O mundo perde a coroa. Se o mundo ainda te governa, a cruz ainda não te matou. Paulo não termina com sugestão, termina com exclusividade. Glória só na cruz. Porque só a cruz salva e só a cruz liberta. O Evangelho fala com negativas fortes, porque combate um orgulho antigo. Não é exagero, é cirurgia. Há frases na Bíblia que parecem duras demais para o nosso ouvido moderno. Porque nós gostamos de margem, gostamos de mais ou menos, gostamos de depende, gostamos de um evangelho que não feche portas. Mas Paulo fecha. E fecha com tranca. Ele diz, quanto a mim, jamais me gloriarei, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz jamais, ele não está fazendo poesia, ele não está tentando impressionar, ele está usando hipérbole para chamar, ele não está usando hipérbole para chamar a atenção. O nosso tempo tenta ler assim, como se Paulo estivesse apenas falando forte, como se fosse estilo, como se fosse temperamento, como se fosse exagero do pregador. Não é. Por trás desse jamais há um negativo que não cabe em português. Há uma força que a nossa língua não consegue carregar inteira. É como se Paulo dissesse que isso nunca aconteça, que não exista nem possibilidade, que não haja sequer caminho para isso. É veto total, é cancelamento de todas as outras glórias. É o Evangelho dizendo, não se negocia com a carne. Porque o problema da carne não é que ela erra pouco, é que ela quer o trono. Ela aceita Jesus como acessório, mas rejeita Jesus como centro. Ela até admite cruz como símbolo, mas não suporta a cruz como sentença. Então Paulo responde com um não absoluto, um não que mata a ambiguidade, um não que arranca o escape. Porque se houver margem para outra glória, a cruz vira ornamento. E quando a cruz vira ornamento, o homem volta a ser fundamento. A cruz é um lugar onde toda a glória humana deve morrer, toda. A glória do moralista, a glória do religioso, a glória do eu estou tentando, a glória do eu sou diferente, a glória do eu mereço. Paulo não permite, porque ele sabe, um pouco de glória na carne já reintroduz a lei como escada, já reintroduz o mérito como moeda, já reintroduz o eu como salvador secundário. Isso não é um detalhe, isso é outro evangelho. Por isso, o evangelho diz não. E diz com força, porque ele não está protegendo um estilo, ele está protegendo o sangue. Um pouco
de outra glória já é traição. Existe uma gramática no Evangelho e ela é ofensiva para o orgulho. Ela não fala, Cristo fez a maior parte e você completa o resto. Ela não fala, Cristo abriu a porta e você garante a entrada. Ela não fala, Cristo pagou um valor e você termina a prestação. Ela fala de um modo único. Cristo fez, o pecador recebe. Por isso Paulo usa palavras totais, nada, nunca, somente, exceto. Não para empobrecer a fé, mas para impedir a fé de virar negociação. Porque o coração caído sempre tenta harmonizar cruz com autoestima, cruz com mérito, cruz com desempenho espiritual. A pessoa diz, eu creio na cruz, mas por dentro acrescenta, e eu também sou alguém, e eu também tenho algo, e eu também mereço um pouco. E essa mistura é mortal. O Evangelho não admite coautoria, ele não tem dois autores, ele tem um Salvador. A cruz é o anúncio de que não há nada em mim que possa ser apresentado como base. Não é que eu não deva obedecer, eu devo. Mas a obediência não é raiz, é fruto. Não é que eu não deva crescer, eu devo. Mas o crescimento não compra perdão. Ele revela que fui perdoado. Não é que eu não deva lutar contra o pecado, eu devo. Mas a luta não me torna aceito. Ela nasce porque já fui aceito. A fé verdadeira aprende isso com dor e com libertação. Dor porque o eu é destronado. Libertação porque o fardo é removido. A fé verdadeira para de se apresentar, para de construir currículo para Deus, para de negociar dignidade, para de dizer, olhe para mim e começa a se render. Ela aprende a dizer, eu não venho com minhas mãos cheias, eu venho com mãos vazias. Porque mãos vazias são as únicas mãos que podem receber graça. E é por isso que Paulo diz nada e nunca. Ele está protegendo o Evangelho do nosso vício de acrescentar. A cruz não é complemento do eu, a cruz é a morte do eu. E quando o eu morre, Cristo se torna tudo. A cruz não aceita parceria, só rendição. Quando Paulo fala de carne, ele não está falando apenas de vícios grosseiros, ele está falando de um sistema, um jeito de existir, um jeito de buscar honra, um jeito de construir identidade com coisas criadas. Carne é isso. Tudo que não é Deus virando fundamento de glória. Isso pode ser imoral, mas pode ser respeitável. Pode até parecer santo. Você pode se gloriar em oração, em disciplina, em família, em moralidade, em posição na igreja, em reputação de maduro, em teologia correta como troféu, em serviço como medalha, e sem perceber, você transformou dons em trono. Você transformou frutos em identidade. Você transformou meios de graça em moeda de autojustificação. A carne ama isso, porque assim ela continua viva, continua no centro, continua sendo alguém. E a prova aparece quando você é atacado, quando alguém te acusa, quando alguém te corrige, quando alguém te expõe, quando você falha. O que você faz? Você corre para a cruz ou corre para um argumento? Você diz, Cristo morreu por mim, ou você diz, mas eu sou, mas eu faço, mas eu tenho, mas eu sempre. Esse reflexo revela a tua glória, porque o coração sempre se defende com aquilo que ele ama, com aquilo que ele considera chão, com aquilo que ele considera honra. E Paulo está dizendo, se você ainda se defende pela carne, você ainda se gloria nela. A cruz vem para quebrar isso. Ela nos ensina a perder a defesa própria. Ela nos ensina a não usar nada criado como escudo final. Porque tudo criado pode ser tirado. E quando é tirado, o coração entra em colapso, se aquilo era glória. Mas quando a cruz é glória, você pode perder muita coisa sem perder o chão.
Você pode ser diminuído sem ser destruído. Você pode ser ferido sem ser governado pelo ódio. Você pode ser humilhado sem precisar se exaltar. Porque sua honra não está no que você construiu, está no que Cristo fez. Isso mata a glória da carne. Não mata boas obras, mata a vanglória nelas. A cruz não apaga frutos, ela apaga o orgulho que tenta viver deles. Você revela a sua glória quando tenta se justificar. O Evangelho não destrói boas obras, ele destrói a glória nelas. Porque só uma glória permanece de pé, Cristo e este crucificado. A cultura mediu verdade por sensação. A cruz mede sensação por verdade. O mundo pergunta, como eu me senti? O Evangelho pergunta, o que Deus disse? Existe uma palavra que virou filtro e virou religião. Tóxico. Hoje, tóxico não significa mais aquilo que mata, significa aquilo que incomoda, aquilo que fere o orgulho, aquilo que interrompe a narrativa do eu. Se eu me sentir diminuído, é tóxico. Se eu me sentir confrontado, é tóxico. Se eu me sentir culpado, é tóxico. Se eu me sentir negado, é tóxico. Percebe o centro? Não é Deus, não é a verdade, não é a vida, é o sentir. E quando o sentir vira medida, o sentir vira Deus. A alma humana sempre buscou isso, sempre quis um trono interno onde ela mesma define o que é bom e o que é mal. O pecado não é apenas fazer coisas erradas, é estabelecer critérios errados, é coroar um juiz falso. Hoje, esse juiz se chama experiência. Eu senti, eu percebi, eu fiquei mal, logo isso é errado. Mas o Evangelho não se curva a esse tribunal, porque a cruz é, por definição, uma palavra que fere o orgulho. Ela não existe para massagear o eu, ela existe para matar o eu. Paulo diz, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. 1 Coríntios 1,18. Não é neutra, não é opinião, não é apenas uma visão religiosa. A cruz declara algo insuportável para o homem natural. Você não está apenas ferido, você está morto em pecados. Você não precisa de ajuste, você precisa de ressurreição. E isso é tóxico para o orgulho. Porque o orgulho quer ser tratado como doente leve, não como réu condenado. Quer remédio, não sentença. Por isso a cruz provoca resistência. Ela diz que você não se salva. Ela diz que sua moral não compra nada. Ela diz que sua bondade não é fundamento. Ela diz que você precisa de sangue. Então, se o critério da vida é me sentir bem, você já trocou de Deus. E o resultado é inevitável. Você vai chamar de tóxico tudo o que Deus usa para salvar. Vai chamar de violência o que é misericórdia. Vai chamar de falta de amor o que é verdade que liberta. Quando o sentir é rei, a cruz vira inimiga. Quando o sentir é rei, a cruz vira inimiga. Existe um cristianismo que muitos desejam. E ele parece lindo. Um cristianismo que acolhe sem quebrar, que consola sem condenar, que afirma sem cortar, que abraça sem cruz. Mas isso é impossível. Porque a cruz não é um abraço sentimental. A cruz é uma execução. É Deus julgando o pecado. É Deus declarando guerra contra o orgulho humano. Por isso, ela primeiro ofende. Paulo diz que a cruz é escândalo, é tropeço, é loucura para o mundo. Isso não é acidente, é método de Deus. Porque antes de a cruz ser doçura, ela precisa ser verdade. E a verdade começa assim, você está perdido. O Evangelho não começa com autoestima, começa com confissão. Não começa com você incrível, começa com você precisa ser salvo. Isso dói, isso fere, isso quebra. A cruz diz, sua melhor obra não te aproxima de Deus. O seu melhor dia não te justifica. Seu melhor currículo não compra perdão. Ela tira o chão da autopiedade e também tira o chão da autoconfiança. Por isso ofende a meretriz e ofende o fariseu. Ofende o rebelde e ofende o religioso.
porque ambos querem um espaço para serem algo diante de Deus. A cruz não dá esse espaço. Ela coloca todos no mesmo lugar, culpados, sem mérito, dependentes. E então, só então, ela se torna doçura. Quando o Espírito abre os olhos, a mesma cruz que ofendeu vira abrigo. A mesma cruz que humilhou vira consolo. A mesma cruz que acusou vira perdão. Mas a ordem não muda. Primeiro derruba, depois levanta. Por isso, onde não houve ferida do Evangelho, não há cura do Evangelho. Se a cruz nunca te quebrou, ela nunca te reconstruiu. Se nunca te humilhou, nunca te consolou de verdade. Se nunca te mostrou culpa real, nunca te deu graça real. O Evangelho não é anestesia, é cirurgia. Ele corta para salvar, ele acusa para justificar, ele mata para vivificar. E isso explica a diferença. Uns se ofendem e odeiam, outros se ofendem e são chamados. Os chamados descobrem que o escândalo era misericórdia. Quem nunca foi ferido pela cruz, nunca foi curado por ela. Aqui está uma tentação real, e ela mora no púlpito. A tentação de suavizar para não ser rejeitado. A tentação de diluir para não parecer duro. A tentação de esconder o sangue para parecer amável. Isso não é novo. Paulo já denunciou. Para não serem perseguidos por causa da cruz. O medo faz isso. O desejo de aceitação faz isso. A fome por boa impressão faz isso. Então o pastor começa a trocar palavras, começa a evitar termos, começa a cortar doutrinas. Propiciação vira amor. Expiação vira exemplo. Justificação vira processo. Ira santa vira tristeza de Deus. Condenação vira baixa autoestima. Tudo fica palatável, tudo fica apresentável, tudo fica leve. E então o rebanho fica vazio. Porque sem propiciação não há paz com Deus. Sem expiação não há remoção real da culpa. Sem justificação não há aceitação firme. Sem sangue há discurso, há conselhos, há moral, há técnicas, mas não há evangelho. E o pastor pode até parecer cuidadoso, pode parecer sensível, pode parecer empático, mas no fundo ele entregou ao povo a única coisa que não salva: um cristianismo sem cruz. Pastorear não é entreter, não é administrar emoções, não é fornecer sessões de terapia religiosa. Pastorear é alimentar com o sangue, com a verdade do Cordeiro, com a obra consumada de Cristo. Porque o rebanho não precisa apenas se sentir acolhido, precisa ser reconciliado. A cruz não foi dada para elevar o ego, foi dada para salvar pecadores. E isso exige coragem pastoral, exige amar o rebanho mais do que amar aplausos. Exige suportar a acusação de crueldade para entregar misericórdia real. Porque esconder o escândalo não é amor, é abandono. O pastor que foge do escândalo entrega o rebanho ao vazio. E o vazio sempre será ocupado pelo eu, pelo sentir, pela carne. A cruz ofende e justamente por isso salva. A cruz não é terapia do ego, é execução do ego. A vida em Cristo. Ela não mede Deus pelo sentir. Ela mede o sentir por Deus. Moral santa sem cruz não salva, só acusa. A lei pode ser perfeita e ainda assim ser impotente para justificar. Há um modo muito comum de falar sobre Jesus. Um modo que parece nobre, parece humilde, parece maduro. É o modo que diz: não importa tanto o que você crê. O importante é como você vive. E então Jesus vira isso. Um mestre de ética, um professor de bondade, um guia de acolhimento, um modelo de vida bonita. O Sermão do Monte vira o centro. Se todo mundo vivesse assim, o mundo seria melhor. E seria mesmo, porque o Sermão do Monte é perfeito, é santo, é puro, é luz sem sombra. Mas aí está o problema. Por ser perfeito, ele não salva, ele revela a justiça, mas não produz justiça diante de Deus.
Paulo diz com clareza: portanto, ninguém será declarado justo diante dele pela obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3:20. A lei é lâmpada, não remédio. É espelho, não banho. É acusação, não absolvição. O Sermão do Monte funciona assim. Ele não foi dado para ser uma escada para o céu, foi dado para mostrar que você não consegue subir. Bem-aventurados os puros de coração. Quem é? Bem-aventurados os pacificadores. Quem é? Quem olhar com desejo já adulterou. Quem escapa? Amem seus inimigos. Quem consegue sem pecado? A perfeição do ensino não é o caminho da sua justificativa, é o tribunal da sua culpa. E é por isso que reduzir cristianismo à ética é trocar o evangelho por lei, é confundir fruto com raiz, é pegar o resultado da graça e transformar em condição para receber graça. A vida transformada importa, mas ela vem depois. Ela não compra nada, ela evidencia. Quando você faz da vida bonita o centro, você transforma o coração do evangelho em manual. E manual não perdoa, manual não ressuscita, manual não faz expiação. Ele apenas mede e, ao medir, condena. O Sermão do Monte é o que ele é, perfeito. E justamente por ser perfeito, ele exige uma coisa que você não tem: justiça sem mancha. Então, se você toma o Sermão do Monte como evangelho, você perde o evangelho. Você fica com a lei. E a lei, quando vira centro, sempre termina no mesmo lugar. Ou orgulho mentiroso, ou desespero real. Lei perfeita não salva. Ela condena perfeitamente. Existe um tipo de amor por Jesus que não é fé, é admiração, é respeito. É fascínio por um mestre elevado. Isso pode ser profundo, pode ser sincero, pode ser emocionado e ainda assim não ser evangelho. Pedro é um retrato disso. Ele confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus confirma que isso vem do Pai. Mas logo depois a cena muda. Jesus começa a explicar que precisa ir a Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar. Mateus 16:21. E o que Pedro faz? Ele repreende Jesus. Ele chama a cruz de erro. Ele tenta impedir o caminho do sangue. E Jesus responde com violência santa: para trás de mim, Satanás, você é um tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Mateus 16:23. Essa resposta é assustadora, porque Pedro não estava dizendo eu odeio Jesus, ele estava dizendo eu gosto de Jesus sem cruz. Ele queria o Cristo mestre, o Cristo que ensina a viver, o Cristo que orienta, inspira, conduz. Mas quando Jesus revelou o que ele veio fazer, Pedro resistiu. E isso é o coração natural. O coração natural pode amar valores cristãos, pode amar moralidade, pode amar família, pode amar paz social, pode amar acolhimento, pode até amar um Jesus exemplo. Mas quando a cruz entra, o coração natural chama de exagero, chama de crueldade, chama de ofensa, chama de tóxico. Porque a cruz diz: você não precisa de um empurrão, você precisa morrer e nascer de novo. A cruz diz: o problema não é só seu comportamento, é sua natureza. Por isso Jesus chama Pedro de Satanás. Não porque Pedro era o pior, mas porque a tentativa de remover a cruz é exatamente a obra do inimigo. Tirar a cruz do centro é tirar o evangelho da existência. E a implicação é terrível. Você pode amar um Jesus professor e ainda estar nas mãos do inimigo. Porque o inimigo não se importa que você admire Jesus. Ele só se importa que você se renda ao Cordeiro. Amar o Mestre e rejeitar o Cordeiro é outro evangelho. Há uma pergunta simples que destrói o moralismo. Se bastasse ética, por que a cruz? Se bastasse um conjunto de ensinamentos, por que a encarnação? Se bastasse faço bem, por que sangue? A própria existência da cruz é prova
de que o problema humano não é superficial. Se o homem só precisasse de direção, Deus teria enviado mais mandamentos, mais profetas, mais instruções. Mas a lei já existia. E ela já dizia: ame o Senhor e ao próximo como a si mesmo. O mundo sempre soube disso, em alguma medida. E ainda assim, o mundo continua perdido. Porque a necessidade do homem não é apenas saber, é ser mudado por dentro. Não é apenas receber hábito novo, é receber coração novo. A cruz prova nossa miséria real. Ela diz, sem romantizar: você não está só confuso, você está condenado. Você não está só carente, você é culpado. Você não precisa apenas de terapia, você precisa de reconciliação. E reconciliação exige justiça, exige pagamento, exige propiciação. Por isso Cristo veio. Ele não veio apenas falar, ele veio fazer. Ele veio cumprir a lei onde você falha. Ele veio carregar culpa onde você é culpado. Ele veio receber ira onde você merecia. Se a lei resolvesse, Cristo não precisaria morrer. Se a moral justificasse, o sangue seria desperdício. Mas o sangue não é desperdício, é necessidade. É o único caminho. E isso destrói dois orgulhos. Destrói o orgulho do bom cidadão, que pensa que está quase lá, e destrói o orgulho do rebelde, que acha que seu problema é só contexto. A cruz diz a ambos: vocês precisam da mesma coisa. E essa coisa não é um manual, é um salvador. A cruz revela que precisamos de novo coração, não só de bons hábitos, porque bons hábitos sem cruz são apenas maquiagem em um cadáver. Se ética bastasse, o sangue seria loucura. O cristianismo não é um manual de melhora, é um anúncio de substituição. Não é o que ele disse, embora seja santo, é o que ele fez, e isso salva. A estrutura dos evangelhos prega: a vida de Cristo caminha para a cruz. Não é falha de narrativa, é teologia em forma de livro. Há uma expectativa humana quando enviamos a palavra biografia. Queremos começo, meio e fim. Queremos infância, adolescência, juventude. Queremos detalhes, queremos cenas, queremos o como. E muitos chegam aos evangelhos assim, como quem diz: se eu sou chamado a imitar Jesus, me mostre tudo. Me mostre o adolescente perfeito. Me mostre o jovem perfeito. Me mostre como ele lidava com amigos. Como ele lidava com tentações diárias. Como ele tomava decisões pequenas. E, em certo sentido, isso parece piedoso. Mas esse desejo revela algo. Nós tendemos a procurar em Jesus primeiro um modelo moral, antes de reconhecer nele um Salvador substituto. E os evangelhos nos corrigem, não com discurso, com estrutura. Eles não são pobres em detalhes por descuido. Eles são pobres em detalhes por intenção. Porque o objetivo não é alimentar curiosidade, é dar salvação. A vida de Cristo é santa. Cada passo importa, cada ato é perfeito, mas os evangelhos insistem em colocar o peso do texto na última semana. E isso é um sermão silencioso. Um sermão que diz: você não será salvo por saber como ele viveu na adolescência. Você será salvo por entender por que ele morreu. A cruz não é um acidente no final. A cruz é o destino do Verbo encarnado. É a missão, é o centro. Sem a cruz, a vida perfeita de Jesus seria apenas condenação. Seria um espelho cruel. Seja como ele, e você nunca será. Mas com a cruz, a vida perfeita de Jesus se torna justiça imputada. Ele viveu como você não viveu e morreu como você deveria morrer. Então, quando alguém diz: eu queria mais detalhes para imitar, os evangelhos respondem: você precisa primeiro ser salvo. Porque a imitação cristã não é a raiz, é fruto. Não nasce de curiosidade, nasce de reconciliação. Deus não nos deu um manual completo de cada fase da vida de Cristo para que montássemos uma escada. Ele nos deu um cordeiro
e um túmulo vazio. E esse desequilíbrio é misericórdia. É Deus cortando o caminho do orgulho. É Deus dizendo, você não vai se salvar copiando. Você será salvo recebendo. Deus não alimenta curiosidade. Ele salva pecadores. Há uma frase no fim do Evangelho de João que mexe com a nossa ansiedade. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo o mundo inteiro teria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, 25. E a reação natural é, então, por que não escreveu? Porque nós sentimos falta de instrução para dilemas, falta de palavras para dores específicas, falta de exemplos para decisões confusas. A alma diz, se eu tivesse mais páginas, eu lidaria melhor com a vida. Mas João termina como quem diz, você não precisa do que você acha que precisa. Isso é ofensivo para o nosso controle, porque o coração quer arsenal, quer coleção de resposta, quer se sentir equipado por volume. Mas Deus trabalha diferente. Ele não nos dá excesso, ele nos dá suficiência. E a suficiência do registro aponta para a suficiência da cruz. O que João escreveu é seletivo, mas não é pequeno, é exato. Ele escolheu sinais, escolheu palavras, escolheu cenas, escolheu a última semana. Por quê? Porque ali está o fundamento. O problema do homem não é falta de informação, é falta de reconciliação. O coração não precisa primeiro de mais conteúdo, precisa primeiro de paz com Deus. E a paz com Deus não vem por detalhes biográficos, vem por sangue. É por isso que, quando sentimos falta de páginas, quase sempre é falta de cruz aplicada. Aplicada à culpa, aplicada ao medo, aplicada ao orgulho, aplicada à ansiedade, aplicada à necessidade de aprovação. Nós pensamos, se eu soubesse mais, eu mudaria. Mas a fé bíblica diz, se eu me gloriar mais na cruz, eu mudarei. Porque o Evangelho não é um depósito de curiosidades, é o poder de Deus para a salvação. E a cruz não precisa de complementos para ser suficiente. Ela precisa ser crida e depois aplicada. O que falta não é mais texto, é mais rendição. Jesus fecha a porta do nosso si e abre o único caminho do nosso sim. Sim ao que foi escrito, sim ao que foi feito, sim à cruz como centro. Falta de páginas quase sempre é falta de cruz. Existe um detalhe que deveria nos espantar e ao mesmo tempo nos curar. Cristo ressuscitou e passou 40 dias instruindo os seus discípulos acerca do reino de Deus. Atos 1:3. 40 dias o ressuscitado. A boca que venceu a morte. Ensino vivo, glória presente. E ainda assim, não temos um manual desses 40 dias. Não temos transcrições extensas. Não temos um novo evangelho de 500 páginas. Não temos a ansiedade do apóstolo dizendo, preciso registrar tudo. O silêncio é pedagógico, porque nós pensamos que o essencial seria mais instrução, mais frases, mais respostas, mais conteúdo, mas o essencial já foi entregue. E foi entregue com força, morte e ressurreição. Essa é a base, esse é o eixo, esse é o centro do reino. Os apóstolos não foram enviados com segredos novos, foram enviados com uma mensagem antiga e eterna. Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo exaltado. E o Espírito, quando desceu, não veio para criar outro evangelho, veio para aplicar o evangelho ao coração e às nações. A maturidade cristã, então, não é acumular segredos, é ser governado pelo que já foi dito. É parar de viver como colecionador e começar a viver como rendido. Porque o evangelho já contém tudo o que é necessário para a vida e piedade. Ele contém perdão real, ele contém justiça real, ele contém adoção real, ele contém poder real para a santificação. Não falta informação. Falta que a cruz ocupe o trono. E quando ela ocupa,
As perguntas não somem, mas perdem o controle. A dor não desaparece, mas perde o domínio. A vida não vira fácil, mas vira estável. Porque agora o centro não é eu preciso entender tudo. O centro é Cristo morreu por mim, Cristo vive por mim, Cristo reina por mim. Crescer não é ter mais dados, é ter mais submissão. É ter o coração mais crucificado, é ter o mundo mais morto, é ter a glória mais limpa, somente a cruz. Crescer não é saber mais, é render mais à cruz. A cruz não é um capítulo final, é o centro do livro e da vida. A narrativa corre para ela porque o céu decidiu. Salvação não vem por curiosidade, vem por Cristo e este crucificado. O perigo maior não vem do mundo sem Cristo, vem da igreja com Cristo esvaziado. Não é a negação aberta, é adulteração. O engano mais perigoso não é o que soa pagão, é o que soa cristão. É o que usa as palavras certas com o coração errado. Paulo está lidando com isso. Gente que fala de Cristo, gente que fala de cruz, gente que fala de fé e por fora parece o mesmo evangelho. A igreja escuta e diz, então está tudo bem, é só diferença de ênfase. Mas Paulo não aceita essa leitura, porque ele sabe, duas mensagens podem parecer irmãs e serem inimigas. O ponto não é se Jesus é citado, o ponto é onde a base está. Uma mensagem diz, creia e receba. Receba justiça, receba aceitação, receba perdão, receba adoção, receba vida. A outra diz, creia e prove. Prove que merece, prove que é digno, prove que é sério, prove que é real, prove que é aceito. Uma coloca a obediência no lugar de fruto, a outra coloca a obediência no lugar de fundamento. E essa troca muda tudo, porque quando a obediência vira condição de aceitação, a cruz vira insuficiente. A cruz passa a ser o começo e o resto é você. Você vira o complemento, você vira a prova final, você vira o garantidor do céu. E nesse momento a glória se move. Você não se gloria mais somente em Cristo, você se gloria no que você acrescentou. E Paulo chama isso de outro evangelho. Não porque negou a cruz com palavras, mas porque negou a cruz com estrutura. A estrutura do falso evangelho é simples. Ele sempre devolve o trono ao eu. Ele pode até dizer graça, mas no fim ele produz ansiedade. Porque se a aceitação depende do meu desempenho, eu nunca sei se fiz o suficiente. Ou produz orgulho. Porque se eu acredito que fiz o suficiente, eu me torno juiz de mim mesmo e dos outros. Ansiedade e orgulho. Dois filhos da mesma mentira. E o rebanho sofre, porque o sangue vira enfeite e a carne vira motor. Mas o evangelho verdadeiro tem outra força. Ele tira a moeda da sua mão, ele tira o mérito da sua boca, ele tira o contrato da sua alma. Ele diz, Cristo fez, você recebe. E quem recebe, obedece, mas obedece como filho, não como candidato. Quando você completa a cruz, você a nega. Paulo fala de circuncisão, e muitos pensam, isso é antigo demais. Mas circuncisão aqui não é só um rito, é um símbolo. Símbolo de mérito religioso, símbolo de marca espiritual, símbolo de confiança deslocada. O homem sempre quer isso, sempre quer algo visível para se apoiar. Uma marca, um rito, uma performance, um histórico, uma reputação, um eu sou. Porque o coração natural se sente inseguro com graça pura. Graça pura tira a escada. Graça pura humilha a carne. Graça pura proíbe vanglória. Então o coração corre para algum sinal que possa exibir. Paulo diz, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados para se gloriarem no corpo de vocês. Gálatas 6,13. Veja o centro, glória. Eles querem gloriar-se na carne. Eles querem medalha espiritual. A carne é esperta. Ela pode vestir roupa religiosa e continuar sendo carne. Ela pode usar linguagem bíblica e continuar sendo orgulho.
Isso não ficou no século I. Hoje, a circuncisão muda de roupa, vira desempenho devocional, vira minha disciplina, vira meu chamado, vira minha pureza, vira minha doutrina, vira minha igreja, vira meu ministério. Coisas boas, às vezes, mas usadas como glória. A pergunta, então, não é primeiro o que você faz, a pergunta é no que você confia. Porque dois homens podem orar. Um ora como o filho que depende, outro ora como um homem que se exibe. Dois homens podem servir, um serve por gratidão, outro serve para comprar a aceitação. Dois homens podem lutar contra o pecado. Um luta porque já foi justificado, outro luta para tentar merecer justificação. Externamente, parece igual. Internamente é outro evangelho. E o fruto aparece. O que confia em rito vive ansioso e comparativo. Vive medindo, vive calculando, vive se defendendo, porque a carne sempre precisa provar. Mas quem confia no sangue não precisa se promover, não precisa se justificar, não precisa colecionar medalhas. Ele descansa. E do descanso nasce obediência. Rito sem cruz é apenas orgulho com roupa religiosa. Aqui está uma frase que o nosso tempo odeia. Você perdeu o evangelho. Nós preferimos dizer, são caminhos diferentes. É só ênfase. Todos creem em Jesus. O importante é viver bem. Paulo não fala assim. Ele diz, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Gálatas 1,6. E ele crava, não que haja outro. Gálatas 1,7. Ou seja, não existe versão alternativa do evangelho. Existe evangelho e existe falsificação. E a falsificação pode estar dentro da igreja, com púlpito, com Bíblia aberta, com linguagem piedosa, mas sem cruz governando. E quando alguém diz doutrina não importa tanto, o importante é amar, acolher, viver bem, Paulo responde, isso é abandono. Porque o evangelho não é uma ética, é uma obra, é uma substituição, é um sangue que compra, é uma justiça que é dada. Se você tirar isso, você deixa as pessoas sem chão. Você coloca o rebanho no desempenho, você coloca o rebanho na comparação, você coloca o rebanho na culpa sem alívio, ou na presunção sem Cristo. Isso não é cuidado, isso é veneno. Fidelidade pastoral, então, não é agradar, é guardar. Guardar o rebanho no sangue. Guardar a igreja na cruz. Guardar a glória no lugar certo. Porque o coração humano sempre tenta fazer a mesma troca. Tirar a cruz do centro e colocar o eu no centro. A igreja não pode brincar com isso. O pastor não pode suavizar isso. Porque não existe evangelho leve. Ou é cruz ou não é. E isso não torna o evangelho estreito por maldade. Torna o evangelho verdadeiro. Porque só a cruz salva. Só a cruz justifica. Só a cruz reconcilia. Todo o resto é moralismo vestido. É terapia sem ressurreição. É religião sem sangue. E Paulo diz, isso não é variação, é desertar. Não existe evangelho leve. Ou é cruz, ou não é. A cruz não é apenas porta de entrada, é o chão inteiro da casa. Quem tenta viver sobre outra base vai inevitavelmente reconstruir a prisão do mérito e chamar isso de fé. A cruz é racional apenas quando a perdição é real. Se você suaviza o pecado, você torna o Calvário absurdo. O problema não é a cruz ser pesada, o problema é nós sermos mais perdidos do que gostaríamos de admitir. Existe um tipo de linguagem sobre a cruz que parece piedosa, mas esvazia tudo. É a linguagem do que lindo, que gesto maravilhoso, que amor comovente. E ao mesmo tempo a pessoa não crê na ira de Deus, na culpa real, na impotência do homem. Ela quer o romance do Calvário, sem o diagnóstico do Calvário. Então a cruz vira apenas símbolo, uma poesia sobre entrega, uma história forte sobre compaixão, um exemplo de altruísmo. Mas aí o evangelho desaba. Porque amor sem necessidade não é amor,
é loucura. Pense. Se alguém entra numa casa em chamas apenas para mostrar que te ama e morre queimado, você não diria, que amor. Você diria, que absurdo. Você chamaria aquilo de insensatez. Não por falta de sensibilidade, mas por falta de propósito. Amor verdadeiro se mede pela necessidade real do resgate. E é por isso que a cruz colide com o nosso orgulho. Porque a cruz nos força a admitir, eu não estava bem, eu não estava quase salvo, eu não estava só precisando de direção, eu estava condenado. Sem essa verdade, o Calvário vira uma espécie de teatro moral, uma cena dramática que não precisava acontecer. E isso é exatamente o que o coração natural faz. Ele admira a cruz, mas recusa o motivo da cruz. Ele quer dizer, Cristo morreu por mim, mas não quer dizer, eu merecia morrer. Ele quer cantar sobre sangue, mas não quer confessar culpa. Ele quer amor, mas não quer ira. Ele quer graça, mas não quer condenação. Só que a cruz não separa essas coisas. A cruz é o lugar onde a ira justa de Deus e o amor santo de Deus se encontram, sem contradição. Se você nega a culpa, você torna a cruz cruel. Se você nega a ira, você torna a cruz injusta. Se você nega a impotência, você torna a cruz desnecessária. E quando a cruz vira desnecessária, Cristo vira um vizinho louco. Por isso a cruz exige honestidade. Ela não te deixa ficar com elogios vagos. Ela te obriga a encarar o tamanho da sua ruína. O diagnóstico vem antes do remédio. E a recusa do diagnóstico é a recusa do Evangelho. Quem nega o diagnóstico transforma o Salvador em louco. Agora, mude a cena. A casa está em chamas. Você já saiu. Você está do lado de fora. E percebe alguém ficou preso. Aí um vizinho chega e diz, eu vou entrar. Ele não entra para impressionar, não entra para performar amor. Entra porque é uma necessidade real. Ele entra no fogo porque há alguém perdido no fogo. Isso muda tudo. A morte, então, não é espetáculo, é resgate. É exatamente aqui que a cruz volta a ser racional. Cristo entra no fogo porque havia alguém preso. E esse alguém éramos nós. Nós não estávamos do lado de fora assistindo a história. Nós estávamos dentro. O Evangelho não diz você estava confuso, diz você estava morto. Não diz você precisava de motivação. Diz você precisava de libertação. Não diz você precisava de um caminho ético. Diz você precisava de um substituto. Por isso a cruz não é exagero. É medida exata da necessidade. Se um caminho ético resolvesse, Cristo não precisaria entrar no fogo. Se bastasse instrução, bastaria um sermão. Se bastasse exemplo, bastaria um modelo. Mas a Bíblia insiste, o problema do homem é mais fundo. O homem não é apenas fraco, ele é culpado. Ele não é apenas carente, ele é rebelde. Ele não é apenas doente, ele está sob sentença. E é por isso que a graça é tão ofensiva, porque ela diz, o seu esforço não te tira do fogo. A sua moral não compra a saída. A sua religião não abre a porta. Você precisa ser tirado. Ou você se vê condenado, ou você nunca verá graça. Porque graça não é uma ajuda para você se salvar. Graça é Deus te arrancando do lugar onde você pereceria. E quando isso entra no coração, a cruz muda de cor. Ela deixa de ser uma ideia bonita. Ela vira o único abrigo, o único chão, o único motivo de esperança. Então você entende porque o Evangelho primeiro fere. Ele fere porque te tira a fantasia de que você estava só precisando de ajuste. Ele te coloca diante da verdade, você estava queimando. E quando você admite isso, a cruz finalmente se torna doçura. Graça só é doce para quem sabe que estava queimando. Aqui está o ponto que muitos querem suavizar. Propiciação. Parece duro, parece antigo, parece ofensivo, mas sem propiciação não há evangelho. Porque propiciação significa isso. A ira justa de Deus contra o pecado foi satisfeita no sacrifício de Cristo. Sem isso, o que você tem?
Você pode ter um Deus bonzinho, um Deus que apenas ignora, um Deus que passa pano, um Deus que chama a culpa de trauma. Mas esse Deus não é santo. E se não é santo, não salva. Ele apenas acompanha. O Evangelho não diz que Deus decidiu fingir que não viu. Diz que Deus decidiu salvar sem violar a própria justiça. E isso exige cruz. Isso exige sangue. Isso exige substituição. É aqui que total depravação importa. Não como slogan, como diagnóstico. Se o pecado é superficial, a cruz é exagero. Se o homem é basicamente bom, o Calvário é crueldade. Se Deus não tem ira santa, a cruz é desnecessária. Mas se o homem está realmente perdido, se a culpa é real, se a justiça divina é real, então a cruz é o coração do amor. Não amor genérico, amor santo. Amor que paga, amor que absorve o que era nosso. E é por isso que suavizar ira, propiciação, expiação, não é tornar o evangelho mais amável, é torná-lo falso. Sem propiciação, não há paz. Pode haver alívio psicológico, mas não há reconciliação. Pode haver sensação de aceitação, mas não há justificação. E o coração, então, nunca descansa de verdade. Porque paz verdadeira não nasce de melhora pessoal, nasce de substituição consumada. Você descansa quando sabe que a ira foi satisfeita, que a culpa foi removida, que a justiça foi concedida, que Deus é favorável em Cristo, não porque você virou bom, mas porque Cristo morreu. E esse descanso é poder, não poder de autopromoção, poder de santidade. Porque quando a cruz vira chão, a obediência deixa de ser tentativa de compra e vira resposta de amor. Sem propiciação, toda a paz é mentira. A cruz não é exemplo de amor genérico, é resgate necessário de condenados. Ela não existe para adornar a religião. Existe porque nós estávamos no fogo e não tínhamos saída. A cruz humilha todo mundo e por isso pode salvar qualquer um. Ela não escolhe por nível, ela escolhe por graça. Nós amamos medir, amamos comparar, amamos construir uma régua para nos colocar acima de alguém. O coração caído vive assim, horizontal. Ele olha para o lado antes de olhar para cima. E quando olha para o lado, ele encontra sempre alguém pior, alguém mais sujo, alguém mais quebrado, alguém mais escandaloso e então respira. Porque a comparação vira anestesia. Eu não sou como ele. Eu não fiz o que ela fez. Eu não cheguei naquele ponto. Esse é o orgulho mais comum. Não é o orgulho de se dizer perfeito, é o orgulho de se dizer melhor. Mas Paulo corta isso com uma frase que fere como uma lâmina reta. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo é para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 22 em diante. Não há diferença. Isso não significa que não há diferença social. Não significa que não há diferença de comportamento. Não significa que não há diferença de consequências. Significa algo pior para o nosso ego. Diante de Deus, fora de Cristo, não há diferença de posição. O melhor e o pior estão no mesmo chão. Culpa. O fariseu moralmente limpo e a meretriz moralmente exposta estão igualmente destituídos da glória de Deus. Porque o problema não é só o que se vê, é o que Deus vê. A meretriz tem pecado público, o fariseu tem pecado polido, mas ambos têm pecado, ambos têm rebelião, ambos têm eu no centro. E a cruz nivela. Ela derruba o pedestal do moralista e tira a desculpa do imoral. Ela diz ao moralista: o seu brilho não compra nada e ainda precisa ser confessado. Porque existe um pecado que o bonzinho raramente confessa, a glória em si mesmo. Ele não se arrepende só de falhas, ele precisa se arrepender do próprio mérito, da sua própria justiça, da sua sensação secreta de que Deus lhe deve algo.
E esse arrependimento é doloroso, porque não é apenas chorar pecados feios, é abandonar a identidade de melhor. É cair no mesmo chão onde a meretriz já estava. E isso é misericórdia, porque só quando você desce para o chão comum da culpa é que você pode receber a graça comum do Evangelho, justificados gratuitamente, sem moeda, sem troféu, sem currículo, só Cristo, só sangue, só graça. A cruz nivela todos e salva por cima do nível. A cruz é acusada de duas coisas. Primeiro, exclusividade, só um caminho, só Cristo, só a cruz. O mundo chama isso de intolerância, porque o mundo quer portas múltiplas, quer caminhos paralelos, quer que cada um chegue por si. Mas a cruz não negocia. Ela não é uma opinião, ela é o ato de Deus. Se a cruz é verdadeira, não pode ser uma opção, porque ela não é um conselho, é resgate. Quando há incêndio real, não existe muitos jeitos de sair, se só há uma porta aberta. A cruz é essa porta. Isso ofende, porque o orgulho humano odeia ser limitado. Mas aqui está o paradoxo. A mesma cruz que é exclusiva é a mais abrangente notícia da história. Por quê? Porque ela não depende de mérito. Se a salvação dependesse do que o homem faz, a porta seria larga para os fortes e fechada para os fracos. Mas como a salvação depende do que Cristo fez, a porta se abre para quem não tem nada. A cruz alcança o pior e alcança o melhor, porque ambos chegam do mesmo jeito, de mãos vazias. A meretriz não entra carregando desculpas, ela entra confessando ruína. O fariseu não entra carregando medalhas, ele entra abandonando glória. E aqui a cruz mostra o seu alcance infinito. Ninguém é bom demais para precisar, ninguém é mal demais para não poder. Isso destrói dois enganos. O engano do moralista, eu sou bom demais para precisar de sangue. E o engano do desesperado, eu sou mal demais para ser alcançado pelo sangue. Ambos estão errados, porque a cruz é a mesma palavra para os dois, culpado. E a mesma promessa, justificado gratuitamente. O Evangelho não é um prêmio para quem sobe, é um presente para quem cai. A cruz é estreita na porta, porque não aceita coautoria. Mas é infinita no alcance, porque não exige mérito. Você não entra por ser digno, você entra por ser necessitado. E Deus gosta de salvar necessitados. É assim que ele corta o orgulho. É assim que ele dá esperança. A cruz é ofensiva e acolhedora, porque ela acolhe apenas humilhando. Ela não abraça o ego, ela abraça o pecador arrependido. A cruz é estreita na porta e infinita no alcance. Há uma frase muito respeitada no meio religioso. Uma frase que soa humilde, que soa sincera, que soa séria. Estou tentando ser cristão, estou tentando servir a Deus, estou tentando me salvar. E essa frase revela um fundamento. Porque a salvação na Bíblia não é tentativa, é recebimento. Não é compra, é presente. Não é conquista, é dádiva. A fé não é a mão que paga, é a mão vazia que recebe. Quando alguém vive dizendo, estou tentando, muitas vezes está dizendo sem perceber, eu ainda estou no modo moeda. Ainda estou no modo desempenho, ainda estou no modo prova, ainda estou no modo merecimento. É por isso que essa alma vive cansada, porque ela vive em contrato. E contrato sempre exige mais. A cruz corta o contrato, estabelece aliança. Aliança firmada no sangue, não firmada na sua constância. Se você precisa tentar para ser aceito, você ainda não viu o sangue como suficiente. Porque quando a cruz é vista, algo muda no verbo. Sai tentar, entra confiar. Sai provar, entra descansar. Sai comprar, entra receber. Isso não mata a santidade, isso dá vida à santidade. Porque santidade deixa de ser preço e vira fruto. Deixa de ser moeda e vira gratidão. Deixa de ser ansiedade e vira resposta.
O crente não obedece para ser salvo, obedece porque foi salvo. E quando cai, ele não volta com negociação, ele volta com confissão. E volta para o sangue. A meretriz e o fariseu precisam aprender isso. A meretriz não pode dizer, vou compensar. O fariseu não pode dizer, vou provar que sou digno. Ambos precisam dizer, eu recebo. Recebo Cristo, recebo justiça, recebo perdão, recebo reconciliação. E então, sim, a vida muda. Porque a cruz não apenas perdoa, ela governa. Ela tira o eu do centro e coloca Cristo no trono. E quando Cristo reina, o eu estou tentando perde força. Porque não é mais sobre o que eu consigo, é sobre o que ele fez. Quem tenta ser salvo ainda não viu a cruz. A cruz mata o orgulho do moralista e a desculpa do imoral. Ela chama ambos ao mesmo chão, o sangue. E nesse chão, finalmente, a paz. A cruz não só perdoa, ela quebra a escravidão das glórias falsas. Ela não apenas limpa a culpa, ela corta as cordas do controle. O mundo não controla você apenas com pecado grosseiro. O mundo controla você principalmente com glória. Glória é aquilo que você precisa ter para se sentir alguém. É o seu chão, é a sua honra, é o seu centro de identidade. Quando Paulo diz, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo, em Gálatas 6,14, ele não está dizendo que o mundo parou de existir. O mundo continua ativo, continua oferecendo coisas, continua ameaçando coisas, continua premiando e punindo. Mas ele perdeu o poder. Por quê? Porque o mundo perdeu o lugar de glória. O mundo não consegue controlar quem não se gloria nele. Isso explica muito do que chamamos de vida emocional. Ansiedade domina quando algo que você chama de glória é ameaçado. Medo explode quando sua fonte de segurança fica instável. Amargura cresce quando alguém toca naquilo que você acha que merece. Depressão aprofunda quando sua identidade desaba com a perda. Essas dores são reais, não são fingimento. Não são simples fraqueza, mas muitas vezes elas denunciam algo. Há uma glória falsa governando. Você não desmorona apenas porque perdeu algo, você desmorona porque perdeu aquilo em que você se apoiava para ser alguém. E aí o mundo te controla. Ele te controla com aprovação, ele te controla com respeito, ele te controla com imagem, ele te controla com desempenho, ele te controla com conforto, ele te controla com estabilidade. E quando o mundo controla, você vira refém. Refém do olhar alheio, refém de resultados, refém de circunstâncias, refém de perdas futuras. A cruz entra como execução. Ela mata o mundo como sistema de honra. Ela diz, você não é aceito por esse sistema, você é aceito por Cristo. Ela diz, você não precisa provar valor, seu valor foi comprado. Ela diz, você não precisa conquistar a identidade, você foi unido ao Filho. Então o mundo perde o poder, porque o mundo só manda em quem precisa dele para viver. Paulo não ficou invulnerável, ele sofreu, ele chorou, ele foi ferido, mas não foi controlado, porque a glória dele não estava no que o mundo pode dar, nem no que o mundo pode tirar. A cruz é liberdade porque ela muda a fonte. E a fonte define o controle. O que te controla é o que te glorifica. Existe um momento em que o coração se revela, sem maquiagem. É o momento da acusação. Quando alguém te confronta, quando alguém te aponta a falha, quando alguém te expõe, quando alguém te diminui. Nessa hora você corre. E o lugar para onde você corre é o seu altar. Alguns correm para o desempenho. Mas eu oro, mas eu sirvo, mas eu faço tanto pela igreja, mas eu sou fiel, mas eu não faço isso que fulano faz, mas eu tenho uma vida correta, percebe? A defesa vira currículo, e currículo é glória. Você está dizendo, eu tenho valor por causa disso. Outros correm para o cargo. Você sabe com quem está falando? Eu sou líder, eu tenho posição, eu tenho autoridade. O nome vira escudo.
e escudo revela a glória. Outros correm para a moralidade. Eu não sou como eles. Eu não fiz aquilo. Isso não é justo comigo. A comparação vira abrigo, e abrigo revela a glória. O coração sempre faz isso, porque o coração odeia ser desmascarado sem ter onde se justificar. Só há um lugar onde a acusação pode cair sem destruir você: a cruz. Porque na cruz você não precisa fingir. Na cruz você pode dizer: sim, eu sou pior do que vocês pensam. E pode dizer mais: eu ainda assim fui aceito. Na cruz a sua defesa não é seu desempenho, é o desempenho perfeito de Cristo. Na cruz a sua justiça não é a sua moral, é a justiça imputada do Filho. Na cruz você não precisa salvar o rosto. Você pode perder o rosto e ainda ter paz. É por isso que há um arrependimento que muitos evitam. Arrependimento de glórias santas. Glórias com vocabulário religioso, glórias com aparência de virtude, glórias que parecem santas, mas são carne. Porque carne é qualquer coisa criada virando fundamento de honra. Até coisas boas. E quando coisas boas viram glória, elas viram ídolos. A cruz vem para matar isso. Não para destruir boas obras, mas para destruir a glória nelas. Você pode continuar orando, mas não para se justificar. Você pode continuar servindo, mas não para se defender. Você pode continuar sendo zeloso, mas não para comprar valor. A cruz devolve tudo ao lugar certo. E quando ela governa, a acusação perde o poder de dominar, porque sua glória já não está em você. O altar do teu coração aparece na hora da acusação. A vida tira coisas, às vezes de uma vez, às vezes aos poucos. Saúde, emprego, dinheiro, respeito, relacionamentos, planos, forças. E quando tira, ela testa a glória. Porque o colapso mais devastador não é o da perda, é o da identidade. Quem eu sou agora? Essa pergunta aparece quando você se gloriava naquilo que caiu. A cruz não impede perdas, mas ela impede que a perda vire senhor. Ela te ensina a falar com as perdas. Não com negação, não com frieza, mas com verdade. Você olha para aquilo que foi embora e diz: você não morreu por mim. Você não carregou minha culpa. Você não satisfez a minha justiça de Deus. Você não me justificou. Você não me adotou. Você não me reconciliou. Então você não merece a minha alma. Isso não é desprezar dons, é destronar ídolos. A saúde é boa, mas não é Salvador. O emprego é necessário, mas não é Cristo. O respeito consola, mas não sustenta eternamente. Relacionamentos são dádivas, mas não são rocha. A cruz redefine valor, porque ela redefine segurança. O que salva não pode ser perdido. Isso muda a cor do sofrimento. A dor permanece. O luto é real. O coração sente, mas o desespero perde a coroa, porque desespero é a dor com glória arrancada. Quando a glória está na cruz, a dor existe, mas não governa. Você chora, mas não se desfaz. Você sofre, mas não é possuído. Você sente a ferida, mas não perde o chão, porque o chão não era a saúde. O chão era Cristo crucificado. E esse chão não muda. A cruz te dá uma glória que o mundo não consegue tocar. Ele pode tirar conforto, não pode tirar aceitação. Pode tirar estabilidade, não pode tirar justificação. Pode tirar aplauso, não pode tirar adoção. Pode ameaçar o futuro, não pode desfazer a obra consumada. Isso é liberdade. Liberdade não é ausência de dor, liberdade é ausência de domínio. A cruz liberta do controle, porque dá ao coração um tesouro inviolável. O que não morreu por você não merece tua alma. Liberdade cristã é ter uma glória que o mundo não pode tocar. A cruz não apenas nos perdoa do passado, ela nos desamarra do presente e nos firma para o futuro. A igreja existe porque foi comprada e só cresce quando é nutrida pelo preço. Não é sustentada por carisma, é sustentada por sangue.
A igreja sempre terá disputas de essencial. O que é central? O que é prioridade? O que não pode faltar? E é curioso como o coração humano tenta responder isso fugindo exatamente do ponto. Ele quer o essencial em qualquer coisa, menos no memorial da morte. Quer novidades, quer experiências, quer relevância, quer sensação de movimento, quer resultado visível, mas Cristo, ao instruir a ceia, amarra o centro a algo que não deixa o ego confortável, a sua morte. Façam isso em memória de mim. Não é uma sugestão, é um eixo, é um prego, é uma âncora, porque Cristo sabe como o coração se move. Ele sabe que nós deslocamos a cruz mesmo dizendo que a amamos. Então ele nos dá uma liturgia que nos impede de esquecer. Pão partido, cálice levantado, corpo entregue, sangue derramado. A ceia é uma pregação silenciosa. Ela fala sem argumento, ela fala por simbolismo que fere e cura. Ela diz: vocês não estão aqui porque vocês melhoraram. Vocês estão aqui porque eu morri. Ela diz: vocês não vivem porque são fortes. Vocês vivem porque eu fui quebrado. Ela diz: vocês não pertencem por desempenho. Vocês pertencem por resgate. A ceia expõe a mentira do moralismo e expõe a mentira do sentimentalismo, porque ela não gira em torno de como eu me senti. Ela gira em torno do que Cristo fez. Isso é cuidado. A adoração que desloca o sangue perde o coração do culto. Pode ficar bonita, pode ficar moderna, pode ficar cheia, pode ficar viva aos olhos humanos. Mas se o sangue vira detalhe, a igreja vira frágil. Porque o que sustenta o culto não é o ritmo, não é a estética, não é a energia, é a memória do Cordeiro. Sem essa memória, a igreja começa a esquecer o motivo de existir. E quando ela esquece, ela começa a se alimentar de si mesma, de performance, de identidade social, de causas, de moral, de pertencimento humano. Isso mata. Por isso Cristo ordena: lembrem, comam, bebam, até que eu venha. A ceia não é um adorno na reunião, é o lembrete central de que toda reunião existe porque houve cruz. Igreja sem memorial do sangue é igreja sem memória. Há uma oposição falsa que aparece com frequência. Ele prega a verdade, mas não cuida. Como se fossem rivais, como se fossem caminhos diferentes, como se cuidado fosse afeto e verdade fosse dureza. Mas isso não é pastoral, isso é psicologização. Cuidado pastoral não é primariamente fazer o rebanho se sentir bem. É dar ao rebanho o que o mantém vivo. E o que mantém o rebanho vivo é Cristo crucificado. O rebanho não foi comprado com técnicas, foi comprado com sangue. Então o rebanho é alimentado com aquilo que o comprou. Pastorear é repetir a cruz até a alma aprender a respirar nela. Repetir não por falta de assunto, mas por ser o único filtro que põe tudo no lugar. O pastor não é um terapeuta do ego, com linguagem religiosa. Ele é um mordomo do Evangelho. O Evangelho é anúncio. Cristo morreu, Cristo pagou, Cristo satisfez, Cristo justificou. Isso é pregar a verdade. E isso é cuidar. Porque sem cruz aplicada, o rebanho adoece mesmo cantando. Ele pode ficar ocupado, pode ficar socialmente unido, pode ficar moralmente ativo e ainda assim ficar fraco, ansioso, culpado sem alívio, orgulhoso sem arrependimento, cansado sem descanso. Terapia eterna não resolve isso, porque o problema não é apenas uma ferida emocional, é glória falsa, é culpa real, é orgulho ativo, é autojustificação. E a cruz trata a raiz. Ela perdoa a culpa, ela mata o mérito, ela humilha o ego, ela dá identidade. Ela abre acesso, ela dá paz com Deus. Então pastorear é isso, pegar as dores do rebanho e trazê-las para o Calvário. Pegar as tentações do rebanho e expô-las à cruz. Pegar as glórias falsas do rebanho e crucificá-las ali. Pegar a ansiedade do rebanho e lembrar: você é aceito. Pegar a culpa do rebanho e lembrar: já foi paga.
Pegar o orgulho do rebanho e lembrar, você não tem nada para exibir. Isso é cuidado, isso é alimento, isso é pastoreio. A igreja não precisa de um evangelho que massageia, precisa de um evangelho que salva e governa. Pastoreio real é pão partido, não autoajuda. Sem a cruz no centro, há duas rotas que parecem opostas, mas nascem do mesmo eu. Moralismo cansado e permissividade orgulhosa. O moralismo diz, obedeço para ser aceito. A permissividade diz, se Deus aceita, não importa obedecer. Ambos erram, porque ambos perdem a cruz. A cruz não produz moralismo e a cruz não produz libertinagem. A cruz produz filiação. Ela transforma escravo em filho. O escravo obedece por medo, o filho obedece por amor. O escravo negocia, o filho descansa. O escravo vive tentando pagar, o filho vive agradecendo. Por isso a obediência se torna doce quando a cruz governa. Não doce porque ficou fácil. Não doce porque não há luta. Não doce porque o pecado desapareceu. Doce porque mudou o motivo. Antes obedecer era moeda, agora obedecer é resposta. Antes santidade era tentativa de compra. Agora a santidade é fruto de união. A cruz cria um novo tipo de querer. Ela não apenas diz faça, ela faz você amar o que Deus ama. Ela não apenas manda, ela inclina. Porque quando você se gloria na cruz, você passa a ver o pecado como ingratidão. Você passa a ver a obediência como honra ao Salvador. Você não está mais tentando evitar reprovação. Você está tentando não entristecer quem te amou até o fim. A cruz mata o eu mereço. E com isso mata também a revolta contra os mandamentos. E ao mesmo tempo a cruz mata o eu consigo sozinho. E com isso mata também a presunção. O filho aprende a viver entre duas verdades. Eu não obedeço para ser aceito. Eu obedeço porque fui aceito. E eu não obedeço por força própria. Eu obedeço por graça sustentadora. Isso protege do desespero quando cai e protege do orgulho quando vence. O moralista cai e se condena. O permissivo cai e se desculpa. O filho cai e volta para o sangue. Volta sem teatro, volta sem autopiedade, volta sem mérito, volta com fé e levanta com gratidão. É assim que a cruz santifica. Não como ameaça, mas como glória. A glória do Cordeiro vira combustível. E quando a glória muda, o querer muda. A cruz não só manda, ela muda o querer. A igreja saudável é a igreja que se alimenta do mesmo centro, o Cordeiro morto. Sem sangue, a igreja pode ter forma, mas só com sangue ela tem vida. A pergunta, o que fica de fora, revela algo. A cruz ainda não virou lente total. Ela ainda é tema, ainda não é governo. A pergunta parece inocente. Se eu pregar só Cristo crucificado, o que fica de fora? Mas ela denuncia uma divisão. Divisão entre assuntos espirituais e assuntos reais. Como se a cruz fosse um bloco da vida e o restante fosse vida de verdade. Como se a cruz fosse linguagem de culto e o restante fosse linguagem de mundo. Isso é exatamente o que Paulo destrói. A cruz não entra como um assunto. Ela entra como lente. E lente não compete com temas. Lente governa temas. Não existe tristeza neutra, não existe alegria neutra, não existe cultura neutra, não existe ética neutra, não existe dor neutra, não existe dinheiro neutro, não existe relacionamento neutro. Ou essas coisas são interpretadas pelo eu ou são interpretadas pela cruz. O que é tristeza sem cruz? É perda de glória sem resposta. É desabamento sem evangelho. É dor sem reconciliação com Deus. O que é tristeza com cruz? É dor real, mas com chão inviolável. É choro, mas com esperança comprada. O que é cultura sem cruz? É o mundo ditando honra, ditando identidade, ditando valor. O que é cultura com cruz? É discernir o que promove o eu contra Cristo. O que alimenta idolatria contra adoração. O que é ética sem cruz? É moralismo, é autojustificação,
É o homem tentando ser seu próprio salvador. O que é ética com cruz? É obediência como fruto. É santidade como resposta. É gratidão como caminho. Então, quando alguém pergunta, e o que fica de fora? A resposta é simples: nada que seja real. O que fica de fora é apenas o que é falso. Fica de fora a ideia de que você é o centro. Fica de fora a ideia de que a vida é sobre desempenho. Fica de fora a ideia de que sua dor é o tribunal final. Fica de fora a ideia de que Deus existe para sustentar a sua narrativa. A cruz não rouba temas, ela rouba o trono do eu. E isso é o que incomoda, porque o eu gosta de interpretar, gosta de narrar, gosta de definir o que é justo, gosta de decretar o que é tóxico, gosta de dizer isso não deveria acontecer comigo. Mas onde a cruz interpreta, o eu se cala. O coração aprende a dizer: se o Filho de Deus foi crucificado, eu não posso olhar nada como se minha glória fosse o centro. A cruz faz a vida ter forma cruciforme. Isso não empobrece a vida, isso salva a vida. O problema não é falta de temas, é falta de cruz. Há um tipo de mensagem que sempre consola, sempre valida, sempre afirma, sempre abraça e quase nunca confronta. Ela é quentinha. Ela se encaixa bem na cultura do sentir. Ela evita a palavra culpa, evita ira, evita propiciação, evita condenação, evita a morte do eu, porque isso fere. E ferir virou pecado. Mas o evangelho verdadeiro tem uma ordem. Primeiro ele derruba, depois ele levanta. Primeiro ele escandaliza, depois ele consola. Ele não consola afagando o ego, ele consola matando o ego e ressuscitando o homem em Cristo. A cruz não é um cobertor para a autoestima. É sentença e resgate. Ela diz: você não é apenas alguém ferido, você é culpado, é alguém culpado. E isso é ofensivo para o homem natural, mas é exatamente por isso que ela cura, porque uma cura que nunca fere, nunca tocou a raiz. O falso conforto é o conforto que não exige arrependimento, é o conforto que diz: está tudo bem com você. O evangelho diz algo mais fundo: você está perdido e Deus te salvou. Esse conforto é diferente. E não é o calor do afago, é paz com Deus. Ele não é a sensação de aprovação humana, é justificação divina. Ele não é se sentir amado sem verdade. É amor santo que custou sangue. E sangue não é quentinho, sangue é caro, sangue é real. Sangue expõe culpa e compra perdão. O evangelho quentinho não fere o orgulho. Então não produz arrependimento. E se arrependimento, o conforto vira anestesia. Você se sente melhor, mas continua preso. Você se sente acolhido, mas continua no eu. Você se sente em paz, mas não tem paz com Deus. O evangelho que salva não negocia o escândalo. Ele te dá uma ferida para te dar uma cura. Ele te mata para te dar vida. Ele te humilha para te dar glória verdadeira. E quando ele consola de um jeito que o mundo não pode tocar. Não é vai ficar tudo bem no nível da circunstância. Está tudo pago no nível eterno. É por isso que a cruz consola, porque ela não passa a mão, ela resolve. Consolo sem cruz é anestesia, não cura. Existe uma forma de ficar perto da cruz e ainda assim ficar preso. É entender no papel e não se gloriar no coração. Saber termos, saber doutrina, saber explicar, saber defender, saber citar. E ainda assim viver controlado pelo mundo. Porque entender por si só não é o fim. Paulo não diz apenas eu compreendo a cruz, ele diz eu me gloriarei somente na cruz. Gloriar-se é mais do que saber, é honrar, é depender, é se identificar, é se defender, é descansar, é dizer esta é minha glória. Enquanto a cruz for apenas assunto, ela fica no papel. E cruz no papel não mata o mundo. Cruz no papel não quebra o orgulho. Cruz no papel não desamarra a ansiedade. Cruz no papel não sustenta quando você perde. Você pode saber que Cristo morreu e ainda se gloriar na reputação. Você pode saber que a graça é soberana e ainda se gloriar no desempenho. Você pode saber que a justificação é pela fé e ainda viver como quem está comprando aceitação. É por isso que a exigência final
é espiritual. Não é só clareza intelectual, é obra do Espírito. E é o Espírito fazendo a cruz descer do raciocínio para o centro da consciência. Fazendo você olhar para perdas e dizer, você não morreu por mim. Fazendo você olhar para elogios e dizer, não é minha glória. Fazendo você olhar para acusações e dizer, minha defesa é o sangue. Fazendo você olhar para pecados e dizer, não vou correr para mim, vou correr para Cristo. Esse é o pedido correto. Não apenas, Senhor, me dê entendimento, mas, Senhor, me dê glória certa. Faça a cruz ser minha honra, minha paz, meu eixo, minha resposta, meu repouso. Porque quando a cruz ocupa o trono, o mundo perde o controle. E quando o mundo perde o controle, o coração começa a viver com liberdade real. A cruz não é um assunto final, ela é o governo final. A cruz no papel não te liberta. A cruz no trono, sim. A fé cristã não cresce adicionando coisas, cresce rendendo tudo à cruz. O Evangelho não é cruz e mais um monte de temas. É a cruz interpretando tudo até que Cristo seja tudo. Santo Deus, eu me aproximo, sem defesa, sem razão. Tu me vês nos detalhes, no segredo do coração, nos pequenos pensamentos, nas palavras que eu soltei. Teu Espírito me chama, confessa, e eu confessei. Não escondo minha culpa, não maquio minha dor. Contra ti eu pequei, contra o teu santo amor. Mas que atos minha raiz, um querer desalinhado. Eu preciso de limpeza, eu preciso ser lavado. Cordeiro, minha justiça, fim do meu tribunal. Eu largo a autojustiça, me rendo ao teu final. Jesus, tem misericórdia. Jesus, vem me purificar. Teu sangue fala mais alto que o meu pecado a gritar. Única defesa é a cruz, é o teu favor. Eu adoro a tua graça. Eu descanso no teu amor. Tua misericórdia é melhor. Tua misericórdia é meu lar. Rei dos reis, eu me prostro. Tu és luz e eu sou pó. Quando eu tento ser meu dono, eu no terco em mim só. Autonomia é mentira, autossuficiência também. Tu és fonte, tu és vida. Sem ti nada me sustém. Eu não venho com currículo, venho com mãos sem ter. Não confio no meu choro, nem o meu vou vencer. Eu confio na firmeza do teu pacto, ó Senhor. Tua aliança é selada no Cordeiro restaura minha alegria, tua salvação em mim. Sustenta-me com espírito pronto até o fim. Jesus, tem misericórdia.
coração, ensina-me a obedecer. Dá-me um espírito pronto, mais doce do que o meu querer. Guarda-me na tentação, na rotina e na aflição. Tua graça me carrega